Então, imagina a seguinte situação. Alguém chega e pede para a gente descobrir a estratégia ideológica de longo prazo de uma universidade inteira. Uhum. Aquela estrutura base mesmo, sabe? A crença fundamental que vai ditar como os futuros profissionais vão ser formados na próxima década. É, o tipo de coisa que dita as regras do jogo, né? Exato. E, bom, normalmente a reação mais natural seria pedir acesso a uns manuais gigantescos, estatutos intermináveis, centenas de páginas daquela burocracia institucional pura. Sim, com certeza. Porque, olha, a academia e o mundo corporativo meio que condicionaram a gente a acreditar nisso. Achar que o conhecimento estratégico profundo ou a intenção verdadeira de um lugar sempre exige um volume exaustivo de texto. A gente associa densidade com dezenas de capítulos chatos. Totalmente. Mas olha só, a premissa para nossa investigação de hoje joga essa ideia inteira pela janela. E joga com força. E se eu te disser que dá para extrair essa mesma quantidade de informação estratégica, essa profundidade toda, olhando para uma única imagem na tela do celular por uns 3 segundos? É fascinante porque a gente não tem um livro de 1000 páginas para dissecar hoje. Não, de jeito nenhum. O artefato que está na nossa mesa hoje para essa nossa análise profunda é um simples panfleto digital. Um cartaz, né? Isso, um cartaz feito para as redes sociais divulgando um evento universitário. E a quantidade de informação embutida num espaço tão pequeno é absolutamente surreal. A densidade da comunicação visual e textual dessa única imagem é um estudo de caso muito bom quando a gente começa a olhar com calma. Dá para ver as camadas. Sim, fica claro que as escolhas ali não operam no vácuo. Desde a paleta de cores até, sei lá, a seleção super específica das palavras, elas estabelecem um tom e uma diretriz metodológica antes mesmo de o evento começar. Bom, para quem está ouvindo e acompanhando o nosso raciocínio, acho que vale muito a pena descrever o que a gente está vendo antes de destrinchar o texto em si. Com certeza, a parte visual é o primeiro impacto. E a imagem é extremamente vibrante. Tipo, o fundo não tem nada de minimalista ou clínico. Ele é todo composto por uns padrões geométricos fortes. Uhum. Uns triângulos? Isso, triângulos que se conectam, uns blocos sólidos num tom de verde água, um rosa salmão bem quente e um azul profundo quase marinho. E aí, no topo dessa composição toda, centralizado como se fosse um selo... Tem uma arte circular, né? Exato. Ela traz uns perfis estilizados de figuras negras. E o detalhe que eu acho crucial aqui é como a mente ou o cérebro dessas figuras é retratado. Ah, sim, porque não é um desenho anatômico de um cérebro. Não, não é. O espaço da mente é todo preenchido com padrões bem intrincados, coloridos, um negócio super complexo. Lembra quase umas engrenagens orgânicas, sabe? Ou um mapa topográfico com muito detalhe. Perfeito. E essa representação visual não é um acidente de percurso. Ela já funciona logo de cara como a primeira tese do evento. Como assim? Bom, ao preencher a mente dessas figuras com essa complexidade toda, a imagem está rejeitando aquela ideia antiquada de que o aluno é uma lousa em branco. Ah, aquela coisa de que o participante chega lá como um recipiente vazio. Exatamente. Esperando ser preenchido por um professor todo-poderoso que detém o saber. A mente ali, na imagem, é mostrada como um terreno que já é rico, cheio de texturas, vivências e conexões que a pessoa já traz. Mas peraí. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo por um segundo. A gente não corre o risco de estar, tipo, sobreanalisando uma peça de design gráfico? É um perigo real, claro. Porque, sério, e se foi só um estagiário da comunicação da universidade que entrou num site de templates gratuitos, bateu o olho nessa arte com triângulos e cérebros coloridos, achou bonito e jogou o texto em cima? Olha, esse ceticismo é totalmente válido e é super necessário. Né, às vezes uma arte pronta é só uma arte pronta. Sim, é verdade que, às vezes, um triângulo é só um triângulo. Mas tem um ponto aí. Quando a gente analisa a comunicação institucional de universidades, principalmente nesses eventos acadêmicos formais... Aqueles que envolvem vários departamentos e tal. Isso. O texto e a aprovação dos títulos sempre passam por comitês, por coordenações de curso.
O design pode até ter um elemento de conveniência estética, mas o texto que vai junto e a forma como esse texto dialoga com a imagem, bom, isso carrega o peso da aprovação da instituição. Faz sentido. A imagem passa a fazer parte da mensagem oficial. Sim. É na fusão entre a arte e o nome escolhido para o evento que a intencionalidade fica indiscutível. Entendi. O comitê acadêmico escolheu as palavras a dedo. E isso já leva a gente direto para a identidade primária do evento. As primeiras coisas escritas lá no topo. O título principal. Isso, o título principal, que é Mesa Redonda. E logo abaixo dele, o subtítulo, Semeando Saberes. Cara, essas duas escolhas já ditam imediatamente a arquitetura social do encontro. Como a informação vai circular na sala, basicamente. Exatamente isso. Elas determinam o fluxo ali dentro. É que, quando a gente lê mesa redonda, a imagem mental é muito imediata. É uma geometria que quebra a tradição. Quebra totalmente. Se a gente pensar numa sala de aula universitária, clássica, ou num auditório, o formato físico do lugar é quase uma hierarquia militar. Tem o palco elevado, né? Sim, o palestrante fica lá em cima com o microfone e iluminado. E a plateia fica lá embaixo, no escuro, enfileirada. E muitas vezes com aquelas cadeiras presas no chão para ninguém se mexer muito. Pois é uma estrutura desenhada para o monólogo. Mas uma mesa redonda funciona num conceito bem diferente. É tipo pessoas em volta de uma fogueira. Adoro essa analogia da fogueira. É que não tem frente, não tem fundo, não tem ninguém no topo. Sugere que quem está com o microfone e quem está ouvindo estão no mesmo nível de troca. E a conexão orgânica que a universidade faz logo em seguida com aquela expressão semeando os saberes reforça muito essa quebra de hierarquia. Ah, a metáfora da agricultura? Sim, porque quando a gente traz a agricultura para o campo da educação, a gente está falando de tempo e de colaboração com o ambiente. Diferente daquele modelo mais industrial de ensino, né? De tentar injetar informação à força e rápido na cabeça de todo mundo. Exato. Plantar uma semente exige entender o solo. E se a gente voltar naquela arte complexa das mentes, no cartaz que você descreveu, o solo aqui é a mente dos participantes. A semente do conhecimento vai ter que interagir com os padrões que já estão lá. Perfeito. É um processo bidirecional. Não é só despejar a teoria. Certo. Então a gente entendeu a dinâmica de como vai rolar. A universidade propõe um formato igualitário, uma conversa horizontal, essa troca de sementes. Mas, uma conversa horizontal sobre o quê, afinal? O formato não salva um conteúdo vazio. Exatamente. Um formato igualitário não significa muito se o que está sendo debatido for irrelevante ou só retórica. E é aqui que a nossa análise precisa dar um passo além e entrar no núcleo da imagem. O título principal, em letras garrafais. Que diz Práticas para uma Pedagogia Antirracista. Isso. E olha, vamos desempacotar isso, porque esse é o cerne da questão. É o motor do evento. E a palavra que carrega o maior peso estratégico aí não é a que atrai mais cliques ou manchetes. É a primeira palavra, né? Práticas. Exatamente, práticas. Isso me chamou muito a atenção, porque, convenhamos, nos debates públicos, nos fóruns de internet e até na macropolítica, a gente ouve o termo antirracista o tempo todo. O tempo todo. Virou uma palavra muito presente. Sim, mas quase sempre isso fica orbitando o campo das ideias. É debatido como um imperativo moral, uma teoria sociológica ou uma lente histórica. Fica, flutuando nas nuvens da teoria pura. E a universidade costuma ser a fortaleza da teoria, né? Exato. Então, por que uma universidade escolheria colocar a palavra práticas logo na linha de frente desse evento? Olha, para entender isso, a gente precisa olhar de forma bem objetiva para o que é a pedagogia enquanto um ofício de verdade. Tá, me explica essa visão pragmática. Quando eles unem práticas com pedagogia antirracista, a instituição está sinalizando que o objetivo ali não é fazer um diagnóstico histórico passivo. Não é um clube de leitura sobre a escravidão. Não, de forma alguma. O evento não está se propondo a ficar definindo termos acadêmicos de forma isolada. Ao enfatizar as práticas, o evento declara que quer dar ferramentas mecânicas para essas pessoas, métodos de ação mesmo. É uma transição do o que pensar pro como agir no ambiente de trabalho. Perfeita, exatamente essa mudança de chave. Mas trazendo isso para a nossa realidade. Me dá um exemplo palpável do que isso significa no dia a dia.
como que essa teoria toda vira uma prática pedagógica concreta lá na sala de aula. Boa. Vamos imaginar o seguinte. Na teoria, o futuro professor estuda os dados sobre desigualdade ou o impacto do racismo na sociedade. Lê os artigos, faz as provas. Isso. Mas a prática pedagógica é como ele vai transformar essa compreensão teórica numa decisão real dentro da sala de aula numa terça-feira de manhã chuvosa, sabe? Tipo, como ele monta a aula dele de verdade. Exato. Como esse professor vai elaborar o plano de aulas de literatura? Ele vai apresentar só os autores europeus clássicos ou vai integrar ativamente literaturas africanas e indígenas para pluralizar as vozes para aquelas crianças? Nossa, sim, é a escolha do material, né? Tem outro exemplo bem operacional. Como o professor atua na mediação de um conflito no pátio da escola. Ah, hora do recreio! Imagina que duas crianças brigam e tem um componente de ofensa racial ali no meio. Uma prática pedagógica antirracista exige que a mediação não seja só disciplinar. Não é só mandar para a diretoria. Não é só um castigo, é uma ação educativa. Exato. De forma a desconstruir o preconceito estrutural ali naquele pequeno universo da escola. Ou seja, é literalmente tirar a discussão das bibliotecas e dos artigos e colocar no chão de giz, no chão da escola. Totalmente. É o planejamento da aula, a metodologia, a escolha de quais mapas vão estar pendurados na parede da sala, como o professor fala, como ele faz as provas. Faz todo sentido. É a diferença entre você saber como o motor funciona, lendo o manual do carro, E saber como segurar a chave de fenda lá graxa para consertar o motor de verdade. bela analogia. A mensagem do cartaz é que a pedagogia ali precisa ser uma ação contínua, metodológica e aplicada. Porém, a ambição de ser super pragmático também cria um problema, não cria? Como assim? É que a prática pela prática, sem uma base sólida por trás, pode virar só um grande improviso. Ah, sim, com certeza. Pode ficar superficial. A pessoa pode sair repetindo uns slogans sem entender de verdade as causas do problema que ela está tentando resolver na sala de aula. E é justamente para evitar esse improviso que o cartaz apresenta as ferramentas de apoio. Sim, a faixa inferior do cartaz. Logo abaixo de pedagogia, a gente tem duas disciplinas em destaque: sociologia e antropologia. As duas bases. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia, mas quero ver se ela para em pé para você. Manda. É meio como se a pedagogia fosse o carro que a gente está dirigindo nessa estrada da educação, e a sociologia seria tipo uma espécie de GPS para a gente não dirigir às cegas. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E funciona maravilhosamente bem. Mas dá pra gente expandir um pouco mais as funções desse seu GPS. Opa, vamos lá. Como a sociologia funciona na prática? Vamos pegar a sociologia primeiro. Ela atua como um sistema de navegação em tempo real da sociedade. Quando um professor entra numa sala, ele não está entrando numa bolha isolada do mundo lá fora. Ele está lidando com 30 alunos que trazem os problemas de casa para a classe. Isso. Eles trazem todas as complexidades econômicas e de classes do bairro onde vivem. A sociologia mapeia essas estruturas. Mostra como as coisas se conectam. Ela revela como a desigualdade aparece no acesso à tecnologia, como as políticas públicas batem naquela comunidade específica. Ela mostra onde estão os engarrafamentos e os gargalos de poder hoje. Entendi. E um professor sem essa leitura pode cometer erros feios de julgamento. Pode achar que um aluno está indo mal de propósito ou por preguiça, quando na verdade tem uma dinâmica social gigantesca esmagando aquele estudante. Tá, então a sociologia dá as coordenadas do presente, os engarrafamentos de agora, mas e a antropologia, onde ela entra nesse painel de controle do carro? Bom, se a sociologia é um mapa das vias de hoje, a antropologia é o estudo de como essas estradas humanas foram construídas ao longo de milênios. Ah, profundidade histórica. Ela investiga a cultura, a ancestralidade, a formação da identidade dos grupos. A antropologia ensina o professor a olhar para os rituais, para as crenças, para o significado profundo por trás de como a gente se comporta. E o cartaz coloca a antropologia logo ali do lado da sociologia? O que sugere de forma muito clara que não dá para aplicar aquelas práticas pragmáticas. A pedagogia antirracista. Isso, não dá para aplicar isso voltado para a pluralidade cultural sem entender profundamente como as identidades humanas são forjadas.
Cara, a união dessas duas disciplinas faz com que o professor não seja só um técnico apertando o botão. Não mesmo. Ele vira alguém que entende a engenharia social por trás do botão que ele está apertando. Tentar criar um ambiente escolar antirracista, ignorando a antropologia e a sociologia, seria tipo como um cirurgião tentando operar um coração complexo só na base da boa vontade. Sem nunca ter estudado anatomia humana. Exato. A intenção de curar até tá lá. A pessoa quer fazer o bem. Mas sem conhecer as artérias, as consequências podem ser catastróficas. É o grande risco do esvaziamento metodológico. Sem as ciências sociais aliadas, o debate corre o risco de virar só um discurso de rede social. Um ativismo sem raiz, né? Sim, sem raiz na realidade empírica. Essas disciplinas fornecem a âncora que faltava. E é navegando por essas coordenadas super complexas de pedagogia aplicada, antropologia e sociologia que a gente finalmente tropeça na informação mais reveladora desse cartaz. A linha final. Sim, aquela linha que está escondida lá no rodapé, quase que um detalhe, mas que revela o verdadeiro truque de mágica de toda essa estratégia. O texto indica para quem é esse evento. E o que diz lá? Discurso de pedagogia, primeiro período. O que francamente altera completamente o peso de tudo que a gente analisou aqui hoje. Muda tudo. Porque se a gente olhar para o modelo tradicional de ensino superior, pelo menos na forma como a gente está acostumado a pensar na faculdade... Aquela estrutura clássica, né? Isso. Essas discussões estruturais mais pesadas geralmente não são a porta de entrada para o aluno. Assuntos como antropologia cultural, sociologia profunda, as metodologias antirracistas de fato, isso tudo é visto como tema avançado. Frequentemente eles empurram isso lá para o final do curso. Vira aquela matéria optativa perdida no 8º semestre, sabe? Ou então o tema do TCC de um aluno muito específico. Ou até fica restrito a uma pós-graduação depois que a pessoa já se formou. Pois é. Mas a escolha registrada nesse cartaz vira o jogo de ponta cabeça. Eles estão focando o evento nos calouros. Na galera que acabou de chegar. Sim. As pessoas que prestaram o vestibular ontem, que mal sabem onde fica a biblioteca central do campus. E é aí que a consistência da mensagem da universidade se mostra formidável. Pensa de novo na nossa primeira metáfora, lá no começo, o semeando os saberes. O tempo da agricultura. Exato. O tempo é o fator mais crítico na hora de plantar. A decisão de entregar esse nível de carga teórica e pragmática para os alunos logo no primeiro semestre não é um acidente de calendário. Eles sabem o que estão fazendo. É uma declaração de que, para essa instituição, as lentes da sociologia e da antropologia não são um acessório, não são um verniz que o aluno passa no currículo na hora de ir embora. São os tijolos da base. São consideradas conhecimentos fundacionais. Ponto. Mas, pera, eu preciso intervir com uma dúvida que eu acho que muita gente que está ouvindo teria agora. Pode falar. Colocar debates tão densos e complexos sobre sociologia, raça e cultura logo no primeiro período não é meio que jogar uns alunos de 18 anos no fundo da piscina sem boia? É uma boa pergunta. Digo, eles não precisariam de uma base mais técnica, de didática básica, antes de entrar de cabeça nessas discussões macrosociais? Olha, esse é um debate super antigo quando o pessoal vai estruturar grade curricular. Imagino que dê muita briga. Dá sim. No entanto, a lógica que está sendo aplicada aqui nesse cartaz é que a mente de um calouro, de um aluno que acabou de chegar na universidade, ainda está relativamente aberta. Ele ainda está tateando o que é ser profissional. Ele está num período intenso de transição, pronto para moldar essa identidade. Agora tenta desconstruir vícios metodológicos e visões limitadas no aluno que já está lá no último semestre, quase se formando. Tá, o cara já tem certeza de tudo? Sim, ele já passou 4 anos cristalizando as antigas convicções. É um esforço monumental tentar mudar a visão de mundo dele nessa altura do campeonato. Pedagogicamente falando, é muito mais eficaz dessa bússola social bem no início da jornada. Sem dúvida. É tipo instalar um sistema operacional num computador lá na fábrica, sabe? Antes de você instalar qualquer joguinho ou outro programa, você define as regras de como aquela máquina vai processar o mundo. Ótima comparação. Se o sistema operacional básico desse futuro professor já é fundamentado na antropologia e na sociologia, focando no combate às desigualdades,
todos os outros aplicativos que ele for aprender depois vão rodar influenciados por esse código-fonte. Seja uma aula de matemática ou gestão de conflitos, tudo roda em cima desse sistema. Tudo vai ser filtrado por essa mesma lente estrutural que foi instalada no dia 1. E aí, bom, quem está ouvindo a gente conversar e mergulhar em tudo isso, pode estar pensando agora, ok, a análise do panfleto é super curiosa, mas eu não sou professor universitário e não trabalho com educação corporativa. Por que essa estratégia importa para mim? E é uma pergunta mais do que justa. E a resposta é brutalmente simples, na verdade. Porque essas são as pessoas que vão ensinar a próxima geração. Ponto. São os professores dos nossos filhos. É esse calouro do primeiro período que daqui a 4 aninhos vai estar dentro da sala de aula lidando com crianças, com adolescentes e com jovens adultos. A forma como essa semente está sendo plantada e cultivada hoje vai ditar as regras de convivência, a pluralidade de ideias e como a sociedade vai funcionar na próxima década. A sala de aula de hoje é literalmente o mercado de trabalho de amanhã. É exatamente por isso que o impacto reverbera muito, mas muito além dos muros da faculdade. A gente está vendo ali a configuração técnica dos profissionais que vão desenhar o tecido social daqui a pouco. Então, olha, vamos recapitular a jornada impressionante que a gente fez aqui hoje. Vamos lá. A gente começou olhando para um simples panfleto digital. Uma imagem que fatalmente seria consumida em 3 segundos e esquecida num rolar de tela no Instagram. É o destino de quase toda a arte de evento. E a partir das escolhas visuais e do texto, a gente destrinchou uma arquitetura educacional inteira. Começamos com a arte, que rejeitava a ideia de mentes vazias e já sugeria terrenos complexos. Aí vimos como o formato da mesa redonda quebrou as hierarquias. Transformando o que seria uma palestra chata num ambiente de colaboração mútua. Exato. Depois a gente acompanhou a transição do debate puramente teórico para a aplicação na vida real através daquela palavra fortíssima, práticas. E entendemos por que as lentes da sociologia e da antropologia foram convocadas ali. Não como enfeite de currículo, mas como ferramentas essenciais para não deixar essa prática operar no escuro. E culminamos, por fim, na grande manobra estratégica de instalar esse sistema operacional de compreensão social não nos veteranos prestes a sair, mas nos calouros que mal pisaram na instituição, e tudo isso, veja bem, deduzido de um único cartaz promocional. É de explodir a cabeça, né? E o que nos deixa com um pensamento bem intrigante para levar adiante. Qual seria? Considerando tudo o que a imagem propõe. Se uma universidade foca em ferramentas tão pesadas, fundindo análise social, cultura profunda e prática real, logo no momento em que o aluno começa a estudar, como vai ser a dinâmica da educação básica quando essa geração de calouros chegar no último semestre e finalmente cruzar a porta das escolas como professores de verdade? É uma reação em cadeia invisível, que começa num simples post de rede social para um debate acadêmico e termina no dia a dia da sociedade lá na frente. Vai mudar o jogo todo. E é por isso que a gente se empolga tanto investigando essas fontes. A gente achava que precisaria sofrer lendo manuais burocráticos infinitos para achar um planejamento de longo prazo, né? Mas a verdade estava ali, na praça pública da internet, embalada num design chamativo, em poucas palavras muito bem escolhidas, brilhando na nossa tela. Basta bater o olho com intenção e querer destrinchar. Exatamente. Bom, eu queria agradecer muito a quem dedicou esse tempo para acompanhar a gente em mais essa nossa análise profunda das entrelinhas. Continuem observando os detalhes ao redor de vocês e até a próxima!